Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, que bom estarmos em mais um programa Lições da Bíblia. E hoje vamos analisar um pouco mais sobre a doutrina da justificação pela fé e entendermos o que Paulo quis dizer quando afirma que nós somos perdoados ou declarados justos, independente das obras da lei. Será que isso significa que a lei de Deus foi abolida? Vamos ler o texto bíblico e deixar que o próprio apóstolo Paulo nos responda. Em Romanos capítulo 3, verso 28, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Paulo é muito claro em dizer o seguinte: o ser humano é justificado, é perdoado, independente das obras da lei. Nada que o ser humano faça o torna merecedor do perdão de Deus, porque o ser humano está tão contaminado em sua natureza, está em tanto débito para com Deus, que não há nada que o ser humano faça para que Deus aceite o ser humano. Deus aceita o ser humano unicamente pela justiça e pelas obras de Cristo. Quando Cristo morre na cruz como substituto do ser humano, Cristo adquiriu o direito legal de transferir a sua justiça para o pecador. É por isso que o ser humano é justificado por meio da fé, não pela fé. No sentido do seguinte, não é a fé que justifica. Quem justifica é Cristo. Quando Paulo fala que é justificado pela fé, quer dizer que a fé é o meio. É por ela que o ser humano usufrui da justificação do perdão de Deus. Então, o perdão de Deus não depende da sua obediência. O perdão de Deus é de graça. Somos declarados justos com base unicamente na justiça e na perfeição da obediência de Cristo, de acordo também com Romanos 5,19. O detalhe é que muitos cristãos acabam interpretando este assunto de forma equivocada. Pensam o seguinte: bom, se eu sou justificado independente da lei, isso significa que a lei foi abolida. Este é um erro terrível. Porque em Romanos 3,31, para evitar qualquer mal-entendido, Paulo disse assim: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo não está colocando a lei contra o evangelho. Paulo está mostrando o que a lei pode e o que a lei não pode fazer. O que Paulo diz em Romanos 3, 28 a 31 é que a lei não pode tornar o pecador justo. Unicamente a justiça de Cristo que é transferida ao pecador. Então o que a lei não pode fazer? Não pode perdoar, não pode salvar, não pode tornar o ser humano aceitável diante de Deus. Agora, o que a lei pode fazer? A lei pode e deve fazer parte do estilo de vida daquela pessoa que foi justificada por Cristo. Esse é o processo que chamamos de santificação. O Espírito Santo vai implantando o caráter de Cristo em nós ao longo de toda a nossa vida. E nisso se enquadra a lei. A lei não tem a função de nos tornar melhores diante de Deus ou aceitáveis. É unicamente com base na justiça de Cristo. Agora, a lei vai ser um dos resultados da obra do Espírito Santo na nossa vida. É óbvio, não existe neste mundo nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça. Mas o que Paulo quer dizer é que quando aceitamos a Jesus, independente das obras, Deus nos perdoa. E que este perdão vai proporcionar um estilo de vida diferente, em que Deus vai lutar ao nosso lado para nos colocar em conformidade com a lei dele e com a vontade dele. E mesmo que você tenha as quedas, você pode contar com a intercessão de Cristo no santuário celestial e com o poder do Espírito Santo para se tornar cada vez mais vitorioso, cada vez mais vitoriosa. Perceba, amigo ouvinte, não existe na Bíblia contradição entre lei e graça. Basta não darmos à lei uma função que não pertence a ela, que é a salvação. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.